Olá, irmãos. Mateus capítulo 11, o versículo 29, diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Por que muitas pessoas acham difícil ser cristão? A resposta não é muito difícil. Na verdade, na minha visão, ela é até bastante óbvia. Mas é claro, coisas muito simples, muito óbvias, podem passar despercebidas. Hoje, por exemplo, você sabe, por várias razões, que o dia tem 24 horas. Mas antes, as pessoas não sabiam, ou pelo menos não paravam para medir. Hoje, por exemplo, você sabe que o melhor formato para a janela de um avião é redondo, ou arredondado, ovalado. Mas antes as pessoas não sabiam e faziam janelas quadradas, e esses aviões caíam. Tem até uma brincadeira antiga que se dizia que o ser humano tinha feito as primeiras rodas quadradas. O próprio nome roda já se diz redondo. Mas acredita-se que sempre quando aquela roda quadrada desse problema, o ser humano ia lá, trocava por outras rodas quadradas e assim seguia, tendo que virar cada lado do quadrado com muita dificuldade, até que um dia esse ser humano andou tão longe que não pôde mais voltar e ter mais um jogo de rodas quadradas para pôr no lugar. E aquelas rodas que ele estava usando começaram a desgastar nas pontas, porque uma estrutura quadrada ela vai gastar nas pontas, uma retangular também, enfim. E ele percebeu que era mais fácil, até que aquela roda se tornou redonda. É interessante a ilustração, e eu ouvia isso até do meu pai quando eu era criança. Mas a verdade é que o cristianismo não é diferente. Enquanto o ser humano tentar dar o seu jeito ou criar a sua forma de ser cristão será difícil, extremamente difícil. E o pior é que muitas pessoas ainda usam métodos dos outros. É por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Porque para ser cristão, você precisa confiar. E não em você. Você precisa confiar em outra pessoa. E o grande erro nosso, não é só o seu erro, é nosso. É copiar seres humanos. Ou pelo menos usar seres humanos como se fossem nossos modelos. Isso é um problema sério. Porque o ser humano, se você permitir, ele tenta até moldar Deus à sua imagem e semelhança. Curioso, não é mesmo? Um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, ele disse que Deus fez o homem à sua imagem e o homem lhe retribuiu a gentileza. Os próprios deuses do panteão grego, como Zeus, Hades e por aí vai, eles tinham características humanas.
porque eram humanos que os tinham criado. É por isso que o nome Epifania tem a ver com a revelação de Deus. Não foi ser humano que o descobriu, foi Deus que se revelou, que se permitiu achar. Você entende? Tem um texto bíblico que chega a ser triste porque diz: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Em nome de Deus, muitas pessoas têm feito coisas terríveis. Em nome de Deus, muitas pessoas têm feito coisas horríveis consigo mesmas e com os outros, obviamente, mas consigo. Tentando colocar limites em si mesmos para dizer que é um cristão. Se você tem uma Bíblia debaixo do braço, você é um cristão. Se você tem um cabelo grande, você é cristão. Se você usa uma saia grande, você é cristão. Se você só se veste socialmente, você é um cristão. Se você fala em línguas, você é um cristão, já de uma certa hierarquia maior. Se você prega na igreja, você é um cristão elevado. Tudo isso, como diz o próprio apóstolo Paulo, sem amor não serve para nada, não vale nada. E é exatamente isso que responde a pergunta, a nossa pergunta hoje. Por que muitos cristãos acham difícil ser cristão, ou muitas pessoas, enfim? Porque falta amor. Se você olhar de verdade, falta amor a si mesmos, porque se colocam debaixo de jugos, como diz o próprio apóstolo Paulo, jugos de escravidão, jugos de religiões e por aí vai. Não me entenda mal. A Bíblia diz a maneira que o cristão deve viver. Nós não precisamos ir muito longe. Não precisamos de alguém para nos dizer isso. Está escrito na Bíblia. Mas quando se fala em jugo, e o nosso Senhor Jesus ele diz aqui, a palavra se refere, sabe a quê? À lei. É isso mesmo. Se refere ao que é correto, a um código de conduta. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha maneira de viver, a minha justiça. Porque a justiça humana para que serve? Não serve para nada. A Bíblia chega a dizer que a justiça do homem é como trapos de imundícia. O que seria isso? Eu já disse isso aqui. Poderia ser tanto aquele pano que a mulher usava no seu período menstrual, como também poderia ser as ataduras que o leproso usava. E eu te pergunto, para que serve isso? Na verdade, isso é um problema, não é mesmo? Então, meu grande irmão, grande irmã, meu grande amigo, minha grande amiga, por que tentar, do seu jeito, ser um cristão? Por que tentar do jeito do seu pastor, ou da sua pastora, do seu reverendo, do seu padre, do seu presbítero, do seu ancião, do seu amigo, se nós temos o jeito de Cristo? Você entendeu? Nós trazemos sofrimento para nós mesmos, e talvez até para nossa família, porque os homens, eles não podem guiar uns aos outros. O próprio Jesus disse: se um cego guiar outro cego, o que acontece? É isso aí. Você sabia que o judaísmo, por exemplo, não aceita que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Messias? Porque a Bíblia chama ele de príncipe da paz. E eles dizem que quando vir o Messias verdadeiro, a paz no mundo vai imperar. Mas isso é um engano, de novo, de homens, obviamente.
Sabe por quê? Porque a paz que Jesus dá, ela é interior. Ele sabe, você e eu também sabemos, que a guerra, os problemas, eles vieram desde o céu. João diz no próprio Apocalipse, houve guerra no céu. E nós temos essa guerra até hoje aqui. Porque se você for ver, quem quer fazer o que é correto, sempre vai ser perseguido. Sempre vai ser maltratado. Sempre vai ser, talvez até desrespeitado, isolado, rotulado, maltratado. Mas tudo isso não vai significar nada e não vai pesar se você levar o jugo de Cristo. O jugo de Cristo é nada mais, nada menos que o seu exemplo em nossa vida. Que a sua graça, a justiça dele, que nos modifica, que nos dá perdão, que comprova que nós podemos ser diferentes e que nós podemos ter paz. Então permita que a paz tome conta da sua vida. Permita que o jugo de Jesus, o exemplo de Jesus, a justiça de Jesus, seja o seu modo de vida. Porque nada vai adiantar do que os seres humanos tentarem fazer para ser cristãos. Porque será sempre difícil. Mas Jesus, se você for ver, nas suas frases, ele sempre trazia uma bênção dizendo: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E aqui nesse texto ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, não vai haver mais agitação. Não vai haver mais turbulência interior. Não vai haver mais angústia desesperadora procurando algo. Eu te darei a paz. A paz no seu coração. Você vai descansar. Você não vai mais procurar um modelo de vida, um método de vida, um jeito de viver. Porque eu te farei feliz de verdade. Amém? Fique com essa bênção. No nome de Jesus. Um bom dia para você. Ou uma boa tarde. Uma boa noite. E não se esqueça, Jesus liberta sim. Jesus transforma sim. Jesus dá a paz. Que Deus te abençoe.